Provérbios, capítulo 30, verso 18. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Meus irmãos, é muito interessante esta citação de Provérbios 30, 18. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. Que coisa interessante, não é? Qual é a primeira coisa que o maravilhava? O caminho da águia no céu. Por quê? Porque a águia, além do seu voo imponente, a águia é uma ave real, não é? Ela voa acima das nuvens, como voa abaixo também. Mas acima das nuvens, qual é o referencial que ela tem? As nuvens mudam constantemente. Então, como é que ela se orienta? Ela se orienta pela posição do sol. Aleluias. Isso maravilha o porquê? Porque no mundo espiritual, o homem de Deus, há momentos na vida dele de vendavais, de dificuldades, que ele não vai ter referência. Ele não tem, a águia, por exemplo, não tem prédios acima das nuvens. Ela não vai ver prédios, ela não vai ver montanhas, ela não vai ver montes, não é? Então ela se orienta apenas pelo sol. Quando você traz para o mundo espiritual, por que isso é maravilhoso? Há momentos e há reveses na nossa vida em que nós não temos referencial humano algum. Nós precisamos nos orientar pelo sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que brilhou e continua brilhando para ser o nosso norte, ser a nossa orientação. A segunda coisa que maravilhava-o é o caminho da cobra na penha ou na pedra. Por que isso o maravilhava? Porque a cobra na penha, ela vai deixar ali, quando ela passa, ela não vai deixar, quer dizer, rastro. Quando ela passa no deserto, no pó, ela deixa a sua marca, o seu rastro. Mas quando ela passa na penha, ela não vai deixar marca alguma. Espiritualmente, o que isso quer nos dizer? O pó é tipo do homem. A serpente é Satanás. No homem, ela vai deixar as impressões. Ela vai deixar, infelizmente, marcas, sequelas. Mas em Cristo não. Ainda que Jesus tenha tomado sobre si os nossos pecados, todavia, Cristo não teve sequelas nem as marcas que a serpente deixa no homem, porque ele é inocente, ele é puro, ainda que tomou sobre si os nossos pecados. A terceira coisa que o maravilha, ou maravilhava, o caminho do navio no meio do mar. Então, por que isso o maravilhava? É a mesma situação da águia. No mar você não tem
referências, você não tem montanhas, você não tem florestas, você não tem casas para poder servir de referencial. Então o navio no meio do mar, ele aponta justamente para a igreja. O navio aqui, a primeira situação da águia é uma situação isolada, sozinho, né? É o crente neste mundo só. Mas o navio não, o navio ele é um conjunto, ele leva pessoas. Então é o tipo da igreja passando pelo mundo. A igreja que passa pelo mundo e que não tem referencial nesse mundo. A igreja ela não pode ter ícones humanos, né? Ela não tem referenciais, cantores ou jogadores de futebol ou coisas assim que vão servir. Não. A igreja, o navio, ele se orienta pela bússola, que está sempre conectada ao norte. E a igreja, ela se orienta pelo Espírito Santo, que está conectado ao Deus Pai e ao Deus Filho, e que vai dando a ela esse norte no caminho em que ela prossegue. A quarta coisa que ele vai dizer que não conhece é que o caminho do homem com uma virgem. Então esse ele não conhecia. Ora, por que ele não conhecia? Porque espiritualmente o homem aqui é Cristo. A virgem é a igreja. E isto estava distante para ele. Ele estava lá no Velho Testamento, ele estava ainda no tempo da lei, e estas coisas haveriam de vir, que é o caminho do homem com uma virgem, ou o caminho de Cristo e da igreja que é pura e imaculada. Deus nos abençoe. Bom dia.